Presidente. Cumprimentar, obviamente, o Dr. António Ramalho, Presidente das Infraestruturas de Portugal, por esta sua primeira audição aqui na Comissão de Economia e dizer-lhe que o assunto que o traz cá, penso que já está plenamente esclarecido nas últimas semanas. Tinha a ver com a eventual introdução de portagens em dois troços, um da A3 outro da A4, naqueles troços entre Águas Santas e Amaia e Águas Santas e Irmesinde. Foram um tema trazido a público por parte do Partido Socialista relativamente à existir uma eventual intenção de reintrodução de portagens nesses dois troços. Penso que isto, obviamente, é uma avaliação pessoal que eu faço. Há aqui uma tentativa de confundir as populações relativamente a um processo de intenções ou pseudo-intenções. Existiu uma tentativa de tentar justificar eventuais opções políticas futuras que, felizmente, para as populações da zona, e conforme o Sr. Ministro das Infraestruturas referiu a semana passada aqui na Comissão da Economia, já desistiram. E, portanto, penso que, embora este assunto esteja esclarecido, acho que é importante focalizarmos e definitivamente pormos a tónica na questão de como é que se processa toda esta questão de introdução ou retirada de portagens. Primeiro, obviamente que a tutela é quem tenha o poder para introduzir, para implementar ou retirar portagens. Ou seja, agora as infraestruturas, no passado às Estradas de Portugal, certamente que lhes foi pedido imensos estudos ao longo dos últimos 4 anos relativamente a estimativas de receitas ou de perda de receitas sobre introdução de portagens ou retirada de portagens nos diversos troços ao longo de todo o país. Sabemos que em 2011, quando chegámos ao governo, havia não um buraco financeiro ao nível dos custos com as infraestruturas rodoviárias, havia uma cratera de custos e que teve que se tentar minimizar através da introdução de portagens nas ex-SCUTs e através da renegociação dos contratos de parceria pública ou privada, mas certamente que as Estradas de Portugal têm estudos permanentes relativamente às receitas, às perdas de receitas, às possibilidades de obtenção de receitas em todas as estradas portajadas ou eventualmente portajadas do país. Mas, efetivamente, esses estudos que servem de suporte e que devem servir de suporte e devem ser permanentes às tomadas de decisão do Governo, porque, efetivamente, não cabe às Estradas de Portugal tomar a decisão de introdução ou retirada de portagens. Penso que cabe à tutela a decisão política de efetuar essa introdução, essa retirada de portagem. Segunda, portanto, quando está-se a falar de reintrodução de portagens, está-se a falar de uma decisão política e não uma decisão técnica por parte das Estradas de Portugal. Relativamente a estes dois troços, Águas Santas Maia e Águas Santas Irmesinde, eu gostaria que o Sr. Presidente esclarecesse se existe ou não algum contrato com a concessionária destes dois troços, no sentido de, eventualmente, no futuro, portanto, ser autorizada a reintrodução de portagens nestes troços, logo que estivesse efetuado o alargamento de 2 para 3 faixas nestes troços. Ou seja, em que data, se existe, e em que data é que foi assinado um contrato com as concessionárias em que se dizia logo que o alargamento de 2 para 3 faixas nestes troços, Águas Santas Maia, Águas Santas e Irmesinde, seja concluído, ou seja iniciado, não sei qual é o que está dito no contrato, logo seja concluído, poderá haver autorização para a reintrodução das portagens. E, obviamente, continua a haver uma decisão política, que é o Governo, em funções, pode optar por não reintroduzir as portagens.
E foi isso que foi feito ao longo dos últimos anos. Era esta questão que eu também lhe queria colocar, é se nos últimos 4 anos, se as Estradas de Portugal receberam alguma instrução relativamente à introdução, à possibilidade real de introdução de portagens, da reintrodução de portagens nestes 2 troços. Certamente que estudos foram feitos muitos, mas houve alguma instrução clara, objetiva, pragmática, no sentido de existir já uma decisão política para a reintrodução de portagens? É que nos últimos 4 anos sabemos que o país teve que efetuar um conjunto de reestruturações financeiras nas mais diversas áreas. Mas relativamente a esta matéria, a esta questão específica destas portagens nestes troços, não existiu nunca, no meu entender, qualquer intenção do governo anterior, assim como na passada semana também o Sr. Ministro das Infraestruturas veio aqui dizer que também não existe para o futuro intenção de reintroduzir portagens nestes 2 troços. E, portanto, concluindo, era importante esclarecermos definitivamente a opinião pública, deixarmos de alarmar a opinião pública, confundir a opinião pública e dizermos claramente 3 coisas. Primeiro, a decisão de introduzir ou retirar portagens é uma decisão política, não é uma decisão que cabe por si só e seja da responsabilidade exclusiva das Estradas de Portugal ou agora das infraestruturas. Segundo, existe um contrato assinado por quem? Em que data? Em que previa a reintrodução de portagens? E quem é que assinou esse contrato? E terceiro, se existe, ou se, eu termino, se em algum momento, passado, presente, se existiu efetivamente algum processo de intenções objetivo, não é estudos, não é pedido de estudos, é processo de intenções objetivos para a reintrodução das portagens nestes 2 troços que são importantes e relevantes para a economia da região. Obrigado.